Você pode dividir o mundo de AI em dois mundos, o mundo de treinamento e o mundo de inferência. O Edge AI ele vai permitir que você tenha um custo do uso do AI mais barato. Segundo ponto, que tem muitas empresas que pensam na soberania dos seus dados. A gente tem investido muito aqui no Brasil nessa tese de Edge AI. A gente acredita que o futuro vai para o Edge, por razões de custo, razões de eficiência e a questão, inclusive, de você desenvolver a aplicação, né? O vazamento de dados é uma coisa que a gente fala, ele é inerente a qualquer tecnologia, ele é inerente a qualquer, vamos dizer assim, hype que a gente possa trazer. Olá, eu sou Isabel Mega e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o presidente da Qualcomm na América Latina, Luiz Tonizzi. A edição de hoje do EsferaCast é com o Luiz Tonizzi, da Qualcomm. Vai bater um papo com a gente sobre inteligência artificial. Esse é um tema mais do que atual, tem debate na sociedade, tem debate no meio empresarial, tem debate no Congresso Nacional também. E, de fato, o que a gente tem de inteligência artificial hoje, nessas discussões todas, mas com uma visão muito clara de que isso já começou a impactar a rotina de muitos profissionais, de muitos setores. Na sua visão, quais são os setores que devem sentir primeiro esses impactos e, mais profundamente, essas transformações todas que estão aqui? A gente está acompanhando elas acontecerem ao longo dos próximos anos. Obrigado pela oportunidade. Acho que a inteligência artificial, todo mundo pergunta quais vão ser os setores, aonde ela vai acontecer primeiro. Acho que a inteligência artificial ela vai estar em todos os lugares. Lógico que ela vai começar, na nossa visão, mais pelo lado que a gente conhece hoje, um pouco dos consumidores e entrando nas empresas, né? Então hoje você pega o que se usa de inteligência artificial. Todo mundo conhece o ChatGPT, ou grande parte das pessoas conhece o ChatGPT, e as empresas ainda estão tentando descobrir quais vão ser as aplicações e o uso da inteligência artificial para trazer melhor ganhos de competitividade e produtividade numa escala onde eles ainda não conseguem usando as tecnologias tradicionais. Então o nosso foco, e a gente vê muitas empresas tendo seus programas proprietários de como trazer a inteligência artificial para dentro da empresa. A inteligência artificial não é só uma ferramenta, a gente às vezes pensa de inteligência artificial uma ferramenta de perguntas e respostas. A inteligência artificial ela vai muito além de perguntas e respostas e eu dou alguns exemplos. Se eu estou numa empresa e eu tenho algumas câmeras conectadas nessa empresa, eu posso trazer todos aqueles dados, coletar os dados, fazer um tratamento daqueles dados com inteligência artificial e dar uma resposta. Coisas simples, por exemplo, como reconhecimento facial, se alguém está usando EPI, ou se alguém está usando uma arma, ou se alguém gritou, se alguém correu, se alguém escorregou, enfim. São dados que a máquina pode olhar e não necessariamente precisa ter mais aqueles NOCs com um monte de pessoa olhando as câmeras para ver o que está acontecendo e a máquina, né, a inteligência artificial pode olhar. Então, essa é uma tese que a gente chama de visão computacional. A gente tem até um investimento numa empresa aqui no Brasil, onde ela já está chegando a 50 mil câmeras na cidade. Você vê lá umas torrezinhas, não sei se vocês já viram em São Paulo, umas torrezinhas em São Paulo e Rio, umas torrezinhas com 2 câmeras. Nada mais é que uma tese de visão computacional nossa nesse investimento, onde você pega aquela informação, manda para um centro de dados, faz o tratamento da informação e aquela informação eu posso comercializar ela, posso ter um mapa de segurança da cidade, reconhecimento de placas, reconhecimento de pessoas, respeitando a legislação e a proteção de dados. Mas você tem aplicações, por exemplo, que a gente tem na Arábia Saudita, de AI, pensando em empresas como na Aramco, que é uma das maiores empresas do mundo, onde você tem, usando inteligência artificial, despacho de drones automáticos, ver se tem algum problema nas suas refinarias, usando visão computacional, se os empregados estão usando EPI, enfim. Assim, tem milhares de casos. Você perguntar qual é o caso do futuro, não sei. Vão ter milhares de casos que vão surgir, igual surgiram um monte de aplicações para sistema Android e iOS, vão ter várias aplicações, tanto para consumidores quanto para empresas, no mundo de AI.
né? Então, o nosso papel como empresa tem sido como eu consigo numa coisa como um smartphone, um computador ou um carro, ou numa empresa usando uma pequena caixa de AI, trazer essa capacidade computacional para perto do usuário da empresa para que eu possa rodar esses casos de uso. Pela sua fala inicial, me vem muito a ideia geral de otimizar processos. Com isso, você reduzir uma série de custos. Mas e o investimento nisso? Hoje, ele é um investimento considerado muito alto por conta da especificidade dessas tecnologias? Ótima pergunta. Bom, aqui eu não quero ser técnico, mas eu preciso entrar num pequeno detalhe. Você pode dividir o mundo de AI em dois mundos, o mundo de treinamento e o mundo de inferência. Para exemplificar o que é treinamento e inferência, o treinamento é ensinar a máquina a reconhecer uma face. A inferência é eu reconhecer a face. Quando você vai para a inferência, não necessariamente você precisa fazer tudo nos grandes data centers, consumo de energia violento, e é onde hoje o custo de você rodar isso no data center é alto. Quando eu vou para o mundo da inferência, eu posso rodar isso numa fração do custo de rodar no data center. Significa que eu vou estar barateando muito o acesso e ao uso dos modelos de AI para consumidores e para empresas. Então, a democratização do AI vai passar pela inferência na borda. A coisa, de novo, eu volto ao tema do smartphone. Imagina poder rodar uma aplicação no smartphone sem estar conectado à nuvem. É isso que nós estamos falando, né? Sem precisar estar conectado, inclusive, à rede. Eu posso colocar aqui e fazer um transcript da nossa conversa em qualquer língua, no modo avião do meu. Isso eu posso fazer já. Eu faço aqui no meu telefone no modo avião. Agora, coloca isso numa escala empresarial. Quantas coisas que você não consegue fazer, né? E o preço, o AI, você mede muito pelo milhões de tokens, né? E você rodar milhões de tokens no que a gente chama no edge da rede, on device, é muito mais barato. Tinha uma pergunta aqui exatamente sobre edge computing. Executar, né, a IA diretamente na borda tem se mostrado uma solução mais eficiente em muitos casos. Que tipo de vantagem competitiva as empresas ganham ao adotar esse modelo? É isso. O Edge AI ele vai permitir que você tenha um custo do uso do AI mais barato. Segundo ponto, que tem muitas empresas que pensam na soberania dos seus dados. Então, se eu estou rodando meus dados no Edge AI, aqueles dados, teoricamente, eles pertencem a mim, eles estão na minha nuvem privada, local, e eu não estou em meus dados expostos a nenhuma grande cloud que compartilha dados com outros clientes ou está rodando outras aplicações de outros clientes naquele dado. E fora coisas como latência, o serviço é um serviço diferenciado, né? Então, a gente tem investido muito aqui no Brasil nessa tese de Edge AI. A gente acredita que o futuro vai para o Edge, por razões de custo, razões de eficiência e a questão, inclusive, de você desenvolver a aplicação, né? Quando você fala de AI, às vezes você pensa que você está falando com uma entidade de outro planeta. Ela tem que ser uma entidade que você tem que ter condição de programar, fazer uma aplicação, rodar, testar, como se fosse normal, de novo, como se fosse a vida normal de quem cria um software hoje. Isso tudo levanta também um debate muito grande sobre privacidade, sobre segurança, de que forma a inteligência artificial também pode ajudar a diminuir esses riscos. O vazamento de dados é uma coisa que a gente fala, ele é inerente a qualquer tecnologia, ele é inerente a qualquer, vamos dizer assim, hype que a gente possa trazer. Eu acho que a inteligência artificial, sim, lógico, ele pode trazer um nível extra de segurança, né? Trabalhando com camadas de software de segurança mais avançados, né? Se você pensar em computação quântica, por exemplo, em teoria da computação quântica, você começa a trabalhar com uma capacidade computacional tão grande que você conseguiria quebrar um Bitcoin em questão de dias, tá? Só que você vai falar assim, mas se eu quebro o Bitcoin em questão de dias, então Bitcoin não vale nada. E aí eu faço o outro lado da moeda. Mas como tem o cara que cria vírus, tem o cara que cria o antivírus. Então, mesmo a tecnologia que ele vai usar
para destruir, é a mesma tecnologia que ele vai usar para defender. Inclusive, uma vez me perguntaram, como eu faço? Então, vou regular o AI, porque se eu regular o AI, eu tenho certeza que ninguém vai fazer nada errado. E a comparação que eu faço todo mundo fala que não pode assaltar e roubar, mas quantos roubos e assaltos a gente tem? Então, o que você tem que criar é um sistema anti-roubo, né? Você tem que criar, se você tem o vírus, você tem que criar o antivírus, né? E usar do mesmo poder computacional nesse caso para combater. Aprendendo bastante aqui nessa entrevista, com toda certeza. Vamos para o nosso minuto final, porque passa rápido, né? Uhum. A gente vai ter 5 perguntas em 1 minutinho. Bora lá, então. Bora. Uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje? Persistência. Uma coisa que você faria de diferente na sua carreira? Acho que não na minha carreira, mas na minha vida, de uma forma geral, acho que eu teria um pouco melhor de balanço na minha vida. Se você fosse presidente e tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Com certeza seria ligado à educação. Qual o principal desafio do Brasil hoje, em uma única palavra ou uma frase? A única palavra para mim é déficit. Quem é a figura brasileira que mais te inspira? Definitivamente Ayrton Senna. Muito bom, muito obrigada. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até o próximo.